Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa 12ª aula, dando continuidade ao que a gente tinha falado na aula passada. Na aula passada falamos de função sobrejetora. Nessa aula vamos falar agora da função injetora. Tá? Mas o que vem a ser uma função injetora? Tá? Uma função injetora é um tipo de função que para valores distintos do domínio, ela vai pegar valores distintos do domínio e vão levar em imagens distintas, tá certo? Há elementos distintos dentro do conjunto imagem no contradomínio. Então, aí esse tipo de função pega valores no domínio, valores distintos, e leva no conjunto imagem, a gente vai chamar de funções injetoras. Ok? Então, vamos à nossa aula. Então, ó, aqui eu defino função injetora. Então, ó, definição, dizemos que uma função é injetora ou injetiva quando, repare, quando para todo x1, x2 que pertence ao domínio, tá certo? Elementos distintos do domínio são levados em imagens distintas, tá certo? Bom, repare o seguinte, uma outra versão dessa fórmula seria o que a gente chama de contrapositiva, tá certo? Então, ó, lembre-se o seguinte, P implica que, se você olhar a tabela verdade de P implica que, e a tabela verdade de não que implica não P, essas tabelas verdade elas serão iguais. E sendo iguais, essa tabela de verdade, então a gente vai dizer que então, existe uma equivalência lógica. Tá? Então, se x1 é diferente de x2, implica que f de x1 é diferente de f de x2, então, se você tiver a igualdade f de x1 e f igual a f de x2, essa afirmação, eu estou dizendo o seguinte, essa afirmação é equivalente a você dizer que se f de x1 é igual a f de x2, isso implica que x1 é igual a x2, ou ainda que existe no máximo para todo y que pertence à imagem, ao conjunto imagem, tá? Só vai existir um único elemento no domínio, tá certo? Tudo bem? Então vamos a isso, né? Essas observações, né? Bom, ainda, né, algumas observações a respeito. A gente pode chamar, então, a gente tem as funções injetoras, que alguns autores gostam de chamar de funções injetivas, e temos também a chamada injeção. Tá? Então, basicamente é o seguinte, você tem uma f de A em B, é uma função injetora? Então, a f é uma injeção. Tá bom? Então, isso que eu vou observar agora. Ó. Usualmente dizemos que a f é uma injeção de A em B, no lugar de dizer que a f é uma função injetora. Então, alguns autores gostam de falar dessa forma. Tá? Então, você tem que se adaptar a essa situação. E a segunda observação que a gente vai fazer é o que eu tinha acabado de falar. É imediato que uma função f de A em B é injetora, se e somente se, para todo x1, x2 que pertence a A, f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Em outras palavras, a gente está dizendo que para todo y, deixa eu consertar aqui, ó, para todo y que pertence à imagem, ó, repara que a imagem de f existe no máximo um x que pertence a A, tal que a y é igual a f de x, tá certo? Vamos fazer um exemplo? Olha o exemplo que eu vou considerar aqui. Eu vou considerar um conjunto 0, 1, 2, e um conjunto B igual a 1, 2, 3 e 4.
E a função que eu vou definir é a seguinte, a função de A em B, que cada x vai associar x mais 1. Essa função ela vai ser injetora, mas por que ela vai ser injetora? Olha aqui, ó. Vou fazer isso aqui, justificar isso aqui, explicar isso através do diagrama de flechas. Então, aqui você tem o ponto A, 0, 1, 2, e os elementos do conjunto A são levados em 1, 2 e 3, que é o contradomínio, tá vendo? Então, aqui, o que a gente observa aqui? Ó? Vou até marcar aqui. Ó. O B é o contradomínio, tá certo? É o contradomínio. Mas aí, ó, aqui, ó, o que está em cinza, esse subconjunto em cinza aqui, é justamente quem? O conjunto imagem. Imagem da função, tá certo? E o que a gente constata aqui? A gente constata aqui que para cada elemento da imagem existe um único elemento em A, tá certo? Tal que y igual a f de x, ok? Tudo bem? Tá? Então, aí agora voltando a um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é legal de ser feito, ó. Deixa eu acertar ele aqui, ó. A função identidade é injetora, mas não é isso aqui, ó. Eu vou consertar aqui que o meu 2 ficou feio. Então, ó, a função de R em R, que a cada x associa 2x. Ela vai ser uma função injetora. Mas por que ela vai ser uma função injetora? Ó, repara, ó, de fato, ó, vamos justificar aqui, ó, vamos fazer aqui. Vou acertar aqui, ó. Fazer em azul aqui, ó. De fato, para todo x1 e x2 que pertencem aos reais, para duas coisas. Olha o que vai acontecer aqui. A gente pode escolher uma ou a outra para demonstrar. Vou fazer aqui, a gente pode usar a definição ou a observação. Então, vou começar pela definição, tá certo? Então, aqui eu tenho x1, ó, x1 diferente de x2, ó. Então, para todo x1 e x2 diferente de x2, repara, se x1 é diferente de x2, se eu multiplicar por 2, x1 vai continuar sendo 2x1, o dobro de x1 vai continuar sendo diferente do dobro de x2, que por sua vez vai implicar então que f de x1 é diferente do f de x2. Tranquilo isso, pessoal, tá? Então aqui a gente está usando a definição. Agora, ó, observa aqui, ó. Tem um outro exemplo, essa aqui é a chamada função recíproca. É a função que a cada x real diferente de zero vai associar o inverso. A essa função a gente vai dar o nome de função recíproca, tá? E ela vai ser injetora. Mas por que ela vai ser injetora? Observa o seguinte, ó. Para todo x1 e x2 em R, tá certo? O que vai acontecer? Ó, olha, eu usei a primeira definição. Eu vou usar agora a observação. Então, vou ter o seguinte, que eu tenho f de x1 igual a f de x2. Eu tenho que chegar aqui, x1 é igual a x2. Bom, mas observe, se f de x1 é igual a x2, lembrando que aqui é diferente de zero, então, ó, f1 sobre f de x1 vai ser 1 sobre x1, que é igual a 1 sobre x2. Pô, mas isso aqui implica que x1 é igual a x2. Logo, temos que a função aqui é uma função injetora. No primeiro exemplo, eu usei a primeira definição, e no segundo exemplo, eu usei a observação. Vamos continuar? Tá certo? Bom, vamos ver de modo análogo ao que a gente fez com subjetividade, vamos ver um outro exemplo, que é esse exemplo aqui. Você tem duas funções injetoras, tá certo? Vou marcar aqui, ó. Tem duas funções injetoras, tudo bem? Mas o que a gente pode dizer a respeito da composta? E aí? Aqui, então, nesse resultado, ele vai afirmar, ó, a composta de funções injetoras também é uma função injetora, tá?
Então, vamos provar isso, né? Então, ó, demonstração, ó. Demonstração, como é que a gente demonstra isso? Suponhamos, ó. Suponhamos que f de A em B e G de B em C são funções de injetora, funções injetoras, ok? São funções injetoras, tá certo? Bom, observa o seguinte. Então, eu tenho o conjunto A aqui, que vai ser elevado no conjunto B, que vai ser elevado no conjunto C. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó. A elevado em B por F, a B elevado em C por G, e temos a composta aqui, bem definida, que vai ser G bola F. Ótimo, tudo bem? Bom, o que a gente está querendo demonstrar? Ó? Queremos demonstrar, ó, queremos provar, ó, vamos escrever aqui, ó, queremos provar, é bom sempre colocar aqui, ó, provar, deixa eu consertar aqui, ó, provar que isso aqui é injetora, tudo bem? Como é que a gente vai fazer isso? Ó? De fato, vou fazer uma prova direta aqui, ó. De fato, eu vou ter que tomar aqui, ó, de fato, para todo x1 e x2 que pertence a A. E aí, pessoal, qual definição que a gente vai utilizar? Qual caracterização, ou melhor, qual caracterização para função injetora que a gente vai utilizar? A primeira ou a segunda? Olha, vou fazer aqui para a primeira, eu vou usar aqui, vou deixar a primeira de lado, vou usar a segunda, porque fica muito mais prático, tá? Mas nada impede você tentar usar a primeira, né? Então, a primeira caracterização, tá? Vou usar aqui porque sai muito mais rápido. Então, ó, para todo x1, x2 que pertence a A, eu tenho que isso aqui acontece, ó, G bola F, G composto com F de x1, é igual a G bola F de x2. Ótimo. Vou aplicar a definição de composta. Então, o que eu tenho? G aplicado a F de x1 é igual a G aplicado a F de x2. Ora, mas vamos colocar aqui, só para não carregar muito a minha escrita, eu vou colocar o seguinte, ó, tá vendo? Eu tenho que G aplicado a F de x1 é igual a G aplicado a F de x2, certo? Isso aqui, ó, lembra o seguinte, a G, ó, por hipótese, vou colocar aqui, ó, por hipótese, a G é injetora, ok? Por hipótese, ó, a G é injetora. Então, isso vai assegurar o quê? Que a F de x1 é igual a F de x2, ó, lembrando, ó, aqui não tem a igualdade, e a G, então o que está aqui, ó, que eu vou grafar de amarelo aqui, ó, se G de f de x1 é igual a G de f de x2, o que está em amarelo aqui, ó, e a função é injetora, se eu tenho essa igualdade aqui, é porque o que está em amarelo tem que ser igual. Agora, continuando, eu também sei o seguinte, que a F é injetora, a F é injetora, certo? Sendo injetora, o que eu posso dizer a respeito de x1 e x2?
E aí, o que eu posso dizer? Sendo injetora, eu tenho necessariamente que x1 tem que ser igual a x2, tudo bem? Então, aqui, ó, x1, ó, voltando aqui, ó, colocando aqui, ó, consertando, x1 é igual a x2. Ora, só que vou fazer aqui. Então, observa o seguinte, então a gente tem o quê? Que isso aqui, ó, opa, consertando aqui, ó, que isso aqui tá? Implica em quem? Ó, olha aqui, opa, consertando aqui, consertando, deixa eu ver se consigo, aqui, implica nisso, né? Pô, mas isso não é justamente a definição de função injetora? Ou seja, que imagens iguais gerem, ó, imagens iguais, ó, você tem G composto com F, aplicado x1, G bola F de x1 é igual a G bola F de x2, e isso implica que x1 é igual a x2. O que isso o que a gente pode concluir dessa forma? Que a função G bola F é uma função injetora. Logo, a composta é uma função injetora ou injetiva, tanto faz. Tranquilo isso, pessoal, tá? É uma coisa importante isso aí, tá? A gente vai precisar dessas informações, tá? E agora temos mais um exercício, mais um fato importante da teoria, né? A respeito das funções injetivas. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui. Teorema. Se F de A em B e G de B em C são tais que, ó, são tais que, ó, a composta G composto com F é igual à função identidade, ó, identidade. Tudo bem? Tá claro isso aqui, pessoal? Tá, então, sob essas condições, tá? Então, aqui eu vou botar aqui uma linha acima, tá? Então, olha o que eu vou afirmar agora. Então, F, a segunda função, a F, ela é injetora, e a G, a primeira, é sobrejetora. É sobre. E aí, como é que a gente demonstra isso? Então, vamos à demonstração disso? A gente ainda tem um tempinho. Ó, demonstração, ó. Olha como é a demonstração, uma coisa legal, né? Então, ó, demonstração. Então, ó, suponhamos que F de A em B e G de B em A, ok? Vamos supor isso, ó. Vamos só voltar aqui para ver uma coisa, ó, tem um errinho aqui, ainda bem que eu percebi antes, ó, tá vendo? Aqui, ó, é identidade em A, tá? Então, vou consertar aqui, ó, eu tinha escrito aqui, ó, em C, não, tá, ó, identidade em A, tudo bem? Então, ó, voltando aqui à demonstração, ó, então, suponhamos que G são tais, vamos escrever aqui em azul, voltar aqui,
são tais que G bola F é igual à função identidade em A. Vamos fazer um diagrama aqui só para ilustrar isso. O diagrama não faz parte da demonstração não, mas é bom fazer esse diagrama somente para poder visualizar aqui melhor. Só por isso. Então aqui eu tenho A composta. Então G composto com F que dá a função identidade. Ó, aqui para todo x, ó, repara. Para todo x aqui para todo x em A. Tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Vamos gravar essas coisas, tá? Então aqui, ó, acertando aqui para ficar uma apresentação legal. Também é importante a gente ter uma apresentação legal. Aqui, ó, consertar aqui para ficar mais. Então fica G, F, aqui aplicado aqui. Pronto, assim acho que fica melhor. Ok? Tá claro isso? Então a composta de G composto com F dá a função identidade. Tá? Então a primeira coisa que eu vou afirmar, lembrando que esse símbolo aqui que eu vou escrever agora representa a afirmação, é que G é sobre. Tá? Vou fazer aqui. Acho que vou fazer um tracinho aqui, só para a gente poder separar as demonstrações, tá? Então, G é sobre, tá? Então, de fato, olha como é que eu vou demonstrar isso. De fato, dado X, que pertence a A, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou tomar o seguinte, ó, eu quero demonstrar que G é sobre. Então, ó, dado um X que pertence a A, olha o X pertence a A. Então, ele é elevado em B. Então, existe um Y, que eu vou escrever dessa forma, ó, ponha Y igual a F de X. Ok? Tá? Bom, note o seguinte. Olha o que a gente vai observar aqui. Note, vou até fazer uma linha aqui só para destacar. Note que, primeiro, o Y pertence a B. Ok? Porque a função, pois F vai de A em B. Tá? Você tem que justificar cada passagem. Tudo bem? Como a gente está demonstrando é isso. Tá? Então, ó, o X... Bom, e o X? O X, se você olhar bem atentamente, ele é a imagem da função identidade em A. Tá? A função identidade não aparece aqui, mas eu posso escrever aqui em cinza, ó. Escrever aqui em cinza aqui. E A é a função identidade, ó, que faz de X em X. Tudo bem? Então, a imagem de X é igual à imagem de X e A de X. Tudo bem? Mas se você observar bem, olha aqui, olha uma coisa interessante. Você vai ter que A não é G bola F, né? De G bola F de X. Bom, mas se você aplicar a definição, então você vai ficar G F de X aqui, certo? Mas G de F de X, F de X por sua vez não é Y? Ora, então mostrei aqui o seguinte, eu mostrei que dado um X, só que o X não está em A, mas o A aqui, ó, o A é esse aqui, ó, tá vendo? O A é esse. Se eu tomo X em A, e X aqui, eu estou mostrando que existe um Y em B. Esse Y é justamente quem? A imagem de X por F. E é isso que a gente fez aqui. Tranquilo? Tá? Logo, aqui, a nossa função G é sobre. Tudo bem? Tranquilos, tá?
Bom, mas o que a gente faz agora? Ó, repara uma coisa aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que mostrar. Eu tenho que dividir aqui a folha em duas partes, só para a gente poder observar aqui as demonstrações. Então, ó, agora eu quero mostrar que a F é injetora. A F é injetora. Tá? De fato. Agora, ó, olha como é que eu vou proceder. De fato. Eu vou lançar a mão aqui, ó. Vamos ver o que vai dar, ó. Dados x1 e x2 que pertence a A, ok? Quer mostrar isso. Tais que f de x1 é igual a f de x2. Eu tenho que chegar à conclusão que x1 é igual a x2. Então, ó, vamos ver. Eu vou ter que lançar a mão da hipótese. Então vejamos o que vai acontecer aqui. Primeira coisa que eu vou observar, eu vou partir do x1. E vou chegar à conclusão que o x1 é igual ao x2. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, o que a gente sabe a respeito de x1? x1 é a imagem da função identidade por x1. Até aí tudo bem. Mas a função identidade, por sua vez, é g composto com f de x1. Ok? Ora, por definição da função composta, isso indica que g aplicado a f de x1. Ora, mas não sabemos que a f de x1 não é igual a f de x2? Olha aqui, ó. Olha onde a gente está usando. Ó. Opa, aqui, ó. Veja, ó. Olha onde a gente usou aqui, ó. Tá vendo esse fato aqui? A gente usou ele aqui, ó, nessa igualdadezinha. Tá certo? Voltando aqui a nossa demonstração, tá? Então, aqui vai ficar como? G composto com F de x2. Opa, espera aí. Mas G bola F é a identidade de A x2. Mas, ora, se é a identidade de x2 e A de x2 vai ser quem? x2. Ora, então a gente demonstrou o quê? Que x1 é igual a x2. Logo, a função f ela é uma função injetiva. Tudo bem? Tá? E isso aqui é o que a gente queria demonstrar. Como queríamos demonstrar. Ok, pessoal? Então, com isso aqui, né, a gente fecha essa aula de função injetora, tá? E continuamos na próxima aula falando de função bijetora, tá bom? Então, ó, pessoal, se cuidem, tá? E até a próxima. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau.